Olá, meu nome é Nilson, eu sou professor da Faculdade de Educação e estou aqui para conversar com vocês, dentro dessa disciplina transdisciplinaridade, sobre uma ideia fundamental para a transdisciplinaridade, que é a ideia de projeto. A conversa é bem geral e é para a gente ir e vir, vocês voltarem, consultarem, mas ela se irradia por todas as atividades relacionadas com o tema da transversalidade. A ideia de projeto, ela está diretamente associada, enraizada na ideia de ação. Quer dizer, a ação é um fazer assim com a palavra, é o modo de fazer humano. O animal não age, o computador não age, a ação é o modo de ser assim do ser humano. Se a gente consulta um dicionário simples, comum, como o Aurélio, o Weiss, a gente vê que dentro da ideia de ação está esse fazer responsável, essa atividade responsável de um sujeito, essa manifestação assim de uma vontade livre, consciente, e todas essas coisas estão diretamente associadas à ideia de projeto. O animal, por exemplo, não vive de ação, não age. A ação, que é a manifestação de uma vontade, não é própria dos equipamentos ou dos animais, né? Animal, equipamento, reage. A reação é que é o modo associado à conduta animal, não é? A gente está andando no trânsito e é fechado por um outro motorista e a gente reage inicialmente como um bicho e a reação é simétrica, tentar fazer igual. Mas logo a gente raciocina, pensa e age com responsabilidade, ou seja, a gente dá uma resposta àquela provocação e a ação consciente, que é o modo de ser assim do ser humano, é que marca a diferença entre o homem e o bicho. Agora, a ideia de projeto decorre dessa ideia de ação, desse fazer com a palavra. Porque, vejam, a gente, para fazer uma coisa, precisa prefigurar, ver as consequências, analisar assim, o que está relacionado com aquilo que a gente quer fazer e pesar. E essa ação consciente, assim, refletida, que é um projeto. A palavra projeto vem assim do latim, projectum, é um jato para frente. Quer dizer, a gente, desde que nasce, vive em função dos projetos que tem. Se você pergunta para uma pessoa assim, o que você está buscando, para onde que você está se lançando, o que você está querendo, e ela diz nada, nada, e em nenhum âmbito da vida ela está procurando nada, se ela não tem nenhum projeto, não está se lançando em busca de nada, ela já faleceu, pode não ter sido avisada. O modo de ser do ser humano é esse se lançar, esse estar se lançando para frente, esse projetar. Um projeto, então, supõe que a gente tenha metas, objetivos. Agora, essas metas, esses objetivos, estão lá na frente e a gente pensa neles como uma ação que a gente vai realizar. Por exemplo, quem joga na loteria todo dia e fica torcendo para ganhar, porque se ganhar vai fazer um monte de coisa, isso não é um projeto, isso não é um modo próprio de fazer humano, porque essa ideia de que se ganhar eu faço, isso não depende só de você, e um projeto é uma coisa que só depende da sua ação, é a prefiguração de uma ação que você pretende realizar. Agora, um ponto fundamental na ideia de projeto é que quando a gente quer fazer uma coisa, busca, está se lançando, não é? em busca daquele objetivo, se a gente está vivo, a gente está correndo riscos. A vida, em sentido humano, pressupõe riscos. Então, algo, vamos dizer assim, condenado ao sucesso não é um projeto. E algo condenado ao fracasso também não é.
de modo que, ao pensar em termos de projeto, a gente tem que assumir que há um espaço para cada um fazer com a palavra, que é a ação, mas fazer do seu jeito, não é? Fazer de uma forma pessoal, e isso envolve certos riscos. O risco é inerente à ideia de projeto. O risco é uma abertura para a gente criar, não é? E também, na ideia de projeto, precisa estar explícito, assim, que não é possível a coação. A coação quer dizer outra pessoa agir por nós ou agir em nosso lugar. Em outras palavras, ninguém pode ter projeto pelo outro. Um pai não pode ter projeto por um filho, um professor não pode ter projeto por um aluno, um professor, um pai sugere, estimula, encaminha, cutuca, faz um monte de coisa, mas não consegue ter projeto pelo outro ou viver a vida pelo outro. A ação projetada é uma ação que eu projeto para eu realizar. É claro que há projetos pessoais e há projetos coletivos. Isso de dizer que somos nós que vamos realizar não quer dizer que a gente só faz projetos sozinhos, de jeito nenhum. Um grupo faz um projeto e realiza. Um grupo não pode fazer projeto por outro grupo. Um país, uma nação pode viver em torno de um projeto, todo mundo unido. Mas não pode uma outra nação ter projeto por nós. Então, o projeto quem projeta é quem realiza a ação projetada. A ideia de projeto, ela é muito importante na escola por conta de uma característica fundamental dos projetos. Os projetos a gente vive como rios que estão fluindo. Quer dizer, um rio tem uma cabeceira, uma montante, e tem a foz lá, a jusante. E o rio é um movimento, e os projetos são um movimento. Não dá para a gente olhar para o projetar assim, parado. Agora, o que é a cabeceira do rio de projetos, que é a vida, assim, em sentido humano? A cabeceira são os sonhos que a gente tem, as ilusões que a gente tem, não é? As utopias em que a gente acredita, não é? A esperança, essas palavras que às vezes têm uma conotação do cotidiano e tudo, mas são palavras profundas, não é? Importantes. Por exemplo, ilusão. O pior problema da escola não é a gente ter alunos que não sabem coisas. O aluno que não sabe, a gente ensina. O pior problema da escola é a gente ter aluno desiludido, quer dizer, não sabe, não quer saber, não busca nada, não tem nenhuma ilusão. A palavra ilusão vem de onde vem a palavra jogo, illudere, ludere, ludus, não é? Jogo. Ter ilusões é estar querendo jogar o jogo. Não é? E só quem tem essa vontade de jogar o jogo é que projeta. Sem ilusão, as ilusões estão assim na antessala dos projetos. Quem não tem ilusão não projeta. Não é? Agora, claro que não basta ter ilusão. A gente não vive de ilusão, mas a gente não vive sem, não é? Sem ilusão. Agora, sonhos, a gente precisa sonhar, acreditar, ter ilusões a respeito da sociedade inteira, que é uma utopia, né? Ter esperança, tudo isso é alimento de projetos. Sem isso a gente não projeta. Agora, por outro lado, há quem passe a vida com um monte de projetos debaixo do braço e não realize nada. Porque a jusante, quer dizer, a foz, para onde esses projetos vão? A gente precisa de planejamento, precisa de avaliação, precisa de uma trajetória de projetos. Um projeto não é uma coisa isolada, sozinha, ele decorre de um que já veio antes, a gente já nasce projetando e só acaba de projetar quando morrer. Então, é preciso planejar, é preciso avaliar essa parte, vamos dizer assim, operacional dos projetos. Isso não é burocracia, não. Isso é absolutamente fundamental. Sonho, ilusão, etc., mas é preciso pôr o pé no chão e planejar,
a meta que a gente tem é preciso ser decomposta, então eu vejo primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Essa organização, essa parte operacional e a avaliação para ver se a gente está atingindo aquilo que está buscando, isso são partes constitutivas do projeto, que tem, portanto, a cabeceira e a foz. Finalmente, eu queria chamar a atenção para um ponto crucial. Não é? É que a ideia de projeto ela está diretamente relacionada com a ideia de valor. Porque ter projetos é ter metas e estar se lançando para ir buscar essas metas. Não é? Precisa de organização, como já foi dito. Mas importa muito, em termos educacionais, discutir que metas que a gente tem. Porque não é qualquer meta que vale. Se a gente tem um aluno que nos diz, assim, empolgado, que quando crescer quer ser o diretor-presidente do PCC ou qualquer coisa, qualquer sandice desse tipo, é evidente que a gente não vai ficar feliz porque é um aluno cheio de projetos e que quer fazer e acontecer. Não é? Há metas que valem, há metas que não valem. Isso é uma coisa delicada, mas quem foge disso está fugindo do terreno que é o terreno próprio da educação. Não é? Há metas que valem mais, há metas que valem menos. Todas as políticas públicas são políticas de prioridade, de ver o que é mais necessário, menos necessário. Não é? Há o que tem que ser cultivado, alimentado, não é? Estimulado, e há o que deve ser combatido. É delicado, mas esse é o terreno da educação. E há o que deve ser conservado e há o que deve ser transformado, porque a educação, em última instância, se relaciona com essas duas ações humanas polarizadas, que são a conservação e a transformação. A transformação tem muito mais apelo, assim, quer dizer, todo mundo quer ser um transformador, mas a conservação é importante, a gente não vive todo dia zerando o cronômetro e começando do zero. A gente tem memória, tem história, tem tradição, tem cultura, e isso é a dimensão conservação. Então, quando se projeta, a coisa que se busca mudar, não é? Tem que levar em consideração aquilo que deve ser conservado, preservado, e esse embate permanente entre a transformação e a conservação está no âmago mesmo da ideia de projeto. Nós conversamos um pouquinho sobre a ideia de projeto, é uma ideia que, como falei inicialmente, se enraiza em praticamente todas as ações relacionadas com a transdisciplinaridade. Esses objetivos de um projeto vão muito além dos objetivos das diversas disciplinas e, por isso, é natural associar a ideia de projeto à transdisciplinaridade. Mas isso foi só uma conversa inicial. Convido vocês a retomarem o tema, voltarem a procurar no Moodle essa aula, essa conversa, e fico por aqui até uma outra oportunidade.